boa noite. Antes de fecharmos os olhos, que tal viajarmos para bem longe? Para um tempo em que o mundo era mais lento, mais áspero, mais silencioso e para muitos, muito mais difícil. Hoje você vai mergulhar em um capítulo quase esquecido da história. O cotidiano de uma criança na América colonial. Não falaremos dos grandes nomes, nem das batalhas grandiosas. Falaremos da rotina do chão de terra batida, das mãos pequenas cheias de calos, em uma pequena cabana de madeira. O ar frio da manhã penetra pelas frestas das paredes, as refeições são momentos breves, sem conversa ou distração. O tempo é precioso, e há muito a ser feito antes que o sol se ponha. E você se encolhe sob o cobertor áspero, resistindo ao chamado do dia, mas não há escolha. Seu estômago ronca, lembrando que o almoço ainda está longe. É uma caminhada de quase 1 hora por trilhas de terra e floresta densa. Seus pés cansam, mas a perspectiva de aprender a ler e escrever é um alento para sua mente curiosa. Há batatas para descascar, roupas para lavar no riacho e madeira para cortar. O professor, um homem severo de olhar penetrante, ensina as lições com rigor. Não há espaço para brincadeiras ou distração. Cada minuto é precioso, e o conhecimento é visto como uma ferramenta essencial para a sobrevivência neste novo mundo. O alívio é momentâneo, pois sabe que ainda há trabalho a ser feito. Seu pai retornou dos campos, e a família se reúne para a refeição da noite. É um momento raro de união, mas breve. Aprenderá sobre os perigos constantes, os invernos rigorosos, as ameaças de ataques, as colheitas incertas. As velas são caras e não podem ser desperdiçadas. As histórias contadas ao redor da lareira nas noites frias, como o balançar de uma rede ou o som do vento entre as folhas de outono. Ao longo desta jornada você conhecerá mais sobre a vida na América colonial. Verá como as crianças enfrentavam doenças sem cura, como participavam de julgamentos por bruxaria, como os desafios enfrentados por aquelas crianças coloniais ainda ressoam, de certa forma, nas lutas e aspirações das crianças de hoje, sobre a importância da família e da comunidade, e sobre como a diversidade pode moldar o caráter, como sua força, sua resiliência e sua capacidade de adaptação moldaram o caráter de uma nação em formação. A textura áspera daquela vida simples, o cheiro da terra e da madeira. Deixe que sua mente vagueie por aquelas florestas antigas, por aquelas cabanas rústicas, e deixe-se levar por esta viagem ao coração da América colonial, vista através dos olhos inocentes e corajosos de uma criança que poderia ter sido seu ancestral. Por aquelas vidas tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes às nossas, onde o passado ganha vida e as lições da história ecoam em nossos corações. Uma jornada que nos lembra de onde viemos e nos inspira a refletir sobre para onde estamos indo, e como suas vidas eram moldadas por crenças e superstições. Cada tarefa é um desafio para seu corpo pequeno, mas você sabe que não há alternativa. Há um mundo de desafios e descobertas, de medos e esperanças, de trabalho duro e sonhos resilientes. Um mundo onde cada dia era uma batalha, e cada noite uma vitória. O sol já está se pondo, e a escuridão da floresta é assustadora. Sobre os valores que herdamos e aqueles que escolhemos passar adiante. Histórias de crianças desaparecidas ecoam em sua mente, acelerando seus passos. As sombras parecem se mover, e cada ruído da mata faz seu coração saltar. E deixar o tempo escorrer devagar. As tarefas esperam, e cada membro da família tem seu papel a cumprir. As maçãs maduras precisam ser colhidas antes que caiam e apodreçam. A casa é como uma fortaleza contra os perigos da noite. Rituais de proteção são sussurrados. Orações são feitas. O medo do desconhecido, das doenças dos nativos hostis, é uma presença constante. Seus dedos, já calejados pelo trabalho constante, agarram os frutos com destreza. A cesta fica pesada, mas você não ousa reclamar. E dos sonhos interrompidos por obrigações adultas. Imagine-se acordando com o primeiro raio de sol. Talvez um dia você possa ser um comerciante, um aventureiro ou até mesmo um governador, mas esses sonhos são interrompidos pela realidade das obrigações que o esperam ao amanhecer. Seus pés descalços tocam o chão frio de terra batida. Não há tempo para se espreguiçar ou bocejar. Com movimentos rápidos e silenciosos, você se veste com roupas simples e gastas, herdadas de irmãos mais velhos ou costuradas à mão por sua mãe. Já é considerado grande o suficiente para ajudar nos afazeres. Sua primeira tarefa é alimentar as galinhas e recolher os ovos. O cheiro de fumaça e comida se mistura no ar. Ela lhe dá um sorriso cansado e pede que você busque água no poço. O balde é pesado para seus braços magros, mas você se esforça para não derramar uma gota sequer. As aves cacarejam impacientes, e você se apressa sabendo que cada minuto conta. O café da manhã é frugal.
um pedaço de pão de milho e, se tiver sorte, um pouco de leite. Seus irmãos mais novos ainda dormem, mas você, com apenas 8 anos, com uma cesta de vime pendurada no braço, você segue para o pequeno pomar. De volta à cabana, sua mãe já está de pé, acendendo fogo no fogão a lenha. As horas passam e o sol sobe no céu. À tarde, quando o trabalho na fazenda diminui um pouco, você tem a chance de ir à escola da vila. A escola é uma construção simples, com bancos de madeira áspera e uma lousa gasta. Quando as aulas terminam, você corre de volta para casa. Finalmente você avista a luz da cabana. Antes do deitar, você ajuda a fechar as janelas e trancar as portas. Deitado em seu colchão de palha, você sonha com um futuro diferente. Esta é apenas uma parte da história. Ouvirá sobre rituais de passagem, sobre a pressão para crescer rápido e assumir responsabilidades de adulto, mas também descobrirá momentos de alegria, as raras festas da comunidade, os jogos improvisados nos intervalos do trabalho. Tudo isso, num ritmo calmo e constante. Você verá como essas crianças, nossos ancestrais distantes, forjaram um caminho para o mundo que conhecemos hoje. Ao longo desta narrativa, você será convidado a refletir sobre o valor do tempo. Verá como o passado, por mais distante que pareça, ainda ecoa em nosso presente. Esta jornada pelo tempo não é apenas um exercício de imaginação histórica. É um convite à reflexão sobre nossa própria jornada, à medida que avançamos nesta história. Permita-se sentir o peso do tempo, se permita repousar sua mente, ajustar a respiração. Agora vamos voltar ao século XVII. Prepare-se para uma jornada através do tempo, feche os olhos, respire fundo. A história está prestes a começar. Você tem 9 anos, talvez até menos. Acorda antes do nascer do sol. A cabana é escura, o frio penetra pelas frestas nas paredes de madeira. Você se move devagar, tentando conservar o pouco calor que resta sob um cobertor grosso e áspero. Sua cama é feita de palha. O colchão range sob seu peso leve. O ar está úmido, e o cheiro que predomina é uma mistura de fumaça antiga, madeira queimada e o suor seco da noite passada. Sua mãe já está de pé. Você ouve seus passos suaves no chão de terra batida e o tilintar da colher mexendo algo quente no caldeirão sobre as brasas, que ainda vivem do dia anterior. Você se levanta e veste roupas que já pertenceram aos seus irmãos mais velhos. Estão folgadas, com remendos nos joelhos e cotovelos. As botas, se é que você tem alguma, estão rachadas. Em muitas casas, as crianças andam descalças, até que o inverno mais rigoroso chegue. Suas tarefas começam cedo: buscar água no poço, limpar as cinzas do fogão, ajudar a preparar uma refeição simples. Não há cereal açucarado ou leite quente com chocolate. Com sorte, talvez um pouco de mingau de milho. Então, com o dia ainda nascendo, você parte para a floresta. O ar frio da manhã corta seu rosto enquanto você caminha por entre as árvores. Seus pés, protegidos apenas por meias finas e botas gastas, sentem cada pedra e galho no chão da floresta. Mas você não tem tempo para reclamar da dor ou do frio. Há trabalho a ser feito. Seus olhos, ainda sonolentos, procuram por galhos caídos e pedaços de madeira que possam servir como lenha. Cada peça que você encontra é um tesouro, uma promessa de calor para os dias frios que virão. Suas mãos pequenas, já calejadas pelo trabalho diário, agarram os pedaços de madeira com determinação. O peso da lenha em seus braços cresce a cada passo. Seus membros, ainda em desenvolvimento, protestam contra o esforço. Mas você sabe que não pode parar. O inverno está chegando, e cada pedaço de madeira conta. Enquanto caminha pela floresta, você pensa em seus amigos da vila. Alguns deles estão fazendo o mesmo que você neste momento. Outros talvez tenham a sorte de estar em casa, ajudando com tarefas menos pesadas. Você se pergunta como seria ter uma infância diferente, onde carregar lenha não fosse uma necessidade diária. O sol começa a subir no céu, lançando raios dourados através das copas das árvores. Em outro mundo, essa luz significaria o início de um dia de brincadeiras e descobertas. Para você, é apenas um lembrete de que o tempo está passando e há muito mais trabalho a ser feito. Você para por um momento para descansar, encostando-se em uma árvore grande. Seus braços doem e você sente o suor escorrendo pelas costas, apesar do frio da manhã. Respira fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da floresta. Por um breve instante, você se permite sonhar com um futuro diferente. Mas o sonho dura pouco. A realidade de sua responsabilidade pesa mais do que a lenha em seus braços. Você se endireita, ajusta o feixe de madeira e continua sua jornada. À medida que o dia avança, você faz várias viagens de ida e volta entre a floresta e sua casa. Cada vez que retorna, o monte de lenha cresce um pouco mais. Sua mãe olha com aprovação, sabendo que cada pedaço de madeira significa uma noite a mais de calor durante o inverno que se aproxima. O trabalho é duro, mas você encontra uma estranha satisfação nele. Há um orgulho silencioso em saber que, apesar de sua idade, você está contribuindo para a sobrevivência de sua família.
Cada gota de suor, cada músculo dolorido é uma prova de sua força e determinação. Quando o sol está alto no céu, você finalmente termina sua tarefa. O monte de lenha parece imenso aos seus olhos cansados. Suas mãos estão sujas e arranhadas. Seus músculos tremem de exaustão, mas há um sorriso em seu rosto, uma sensação de dever cumprido. Sua mãe chama para o almoço. É uma refeição simples, um pedaço de pão duro, um pouco de queijo e, se tiver sorte, talvez algumas frutas colhidas no verão e preservadas para os meses mais frios. Para você, depois de uma manhã de trabalho árduo, é um banquete. Enquanto se alimenta, você observa o mundo ao seu redor. A cabana pequena e simples que chama de lar, os poucos utensílios de cozinha pendurados na parede, o chão de terra batida sob seus pés. Tudo isso é familiar. É seu mundo. Mas às vezes, quando ouve histórias de viajantes ou mercadores que passam pela vila, você se pergunta como é o resto do mundo. Após a refeição, não há tempo para descanso. Há mais tarefas a serem feitas. Ajudar na horta, cuidar dos animais, remendar roupas. A vida é um ciclo constante de trabalho, uma luta diária pela sobrevivência. À medida que a tarde avança, você sente o cansaço se acumulando em seu corpo jovem. Seus músculos doem, suas mãos estão ásperas e arranhadas. Mas você não reclama. Este é o seu papel, sua contribuição para a família. Quando o sol começa a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, você finalmente pode descansar. Senta-se na soleira da porta, observando as sombras se alongarem. O ar fica mais frio, lembrando o do inverno que se aproxima e do motivo de todo o seu trabalho duro. Sua mãe se junta a você, colocando uma mão cansada, mas amorosa, em seu ombro. Não há muitas palavras entre vocês, o cansaço e a rotina diária não deixam muito espaço para conversas. Mas há um entendimento silencioso, um vínculo forjado através do trabalho duro e da luta compartilhada. À noite, deitado em sua cama de palha, você sente cada músculo dolorido, cada arranhão e calo em suas mãos pequenas. Mas há também uma sensação de realização. Você fez sua parte, contribuiu para a sobrevivência de sua família. Enquanto o sono começa a tomar conta, você pensa no dia seguinte. Será muito parecido com hoje. Acordar cedo, trabalhar duro, dormir exausto. É uma vida difícil. Uma infância roubada pelo peso da responsabilidade. Mas neste momento, envolto pela escuridão e pelo silêncio da noite, você se permite um último pensamento antes de adormecer. Um sonho de um futuro diferente, onde crianças de 9 anos não precisam carregar o peso do mundo em seus ombros pequenos. Um futuro onde a infância é preservada, onde há tempo para brincar, aprender e simplesmente ser criança. E então, com esse sonho frágil ainda pairando em sua mente, você adormece. Amanhã será outro dia de trabalho duro, de responsabilidades além da sua idade, mas também será mais um dia de sobrevivência, de pequenas vitórias contra as adversidades da vida. Você tem 9 anos. E amanhã, como hoje, você acordará antes do nascer do sol, pronto para enfrentar mais um dia carregando lenha para o inverno. O sol ainda não rompeu completamente o horizonte. O céu está pintado em tons de rosa e laranja, anunciando o início de mais um dia de trabalho árduo. Você caminha por uma trilha já conhecida, seus pés pequenos encontrando automaticamente os lugares seguros para pisar. Seus passos são silenciosos, quase como se você fizesse parte da própria floresta. Os sons da natureza preenchem o ar ao seu redor. O farfalhar suave das folhas nas árvores, o canto distante de algum pássaro solitário que acorda antes dos outros, e o vento que dança entre os galhos altos criando uma sinfonia natural que você já conhece de cor. O feixe de lenha ainda não está sobre seus ombros, mas o peso já é sentido na expectativa. Você sabe o que o espera, a responsabilidade que carrega apesar dos seus poucos anos. Seus olhos, ainda sonolentos, percorrem o caminho à frente, buscando os melhores galhos, aqueles que arderão por mais tempo no fogão de casa. As árvores são imensas, seus troncos grossos se erguendo em direção ao céu como pilares de um templo natural. O musgo cobre algumas rochas, criando manchas verdes e macias na paisagem áspera. Você aprendeu desde cedo a distinguir a madeira boa da úmida, a casca podre da saudável, e a evitar galhos infestados de insetos. Essas lições não vieram de livros ou salas de aula, mas da necessidade da observação atenta dos mais velhos. Não há brincadeiras nem pausa para contemplações infantis. Sua infância é marcada pelo trabalho, pela responsabilidade precoce. Enquanto outras crianças da sua idade talvez estejam dormindo ou se preparando para um dia de escola, você já está na floresta, cumprindo seu papel na sobrevivência da família. Você observa pegadas de animais no barro úmido do caminho. Um esquilo passou por ali, deixando suas marcas delicadas. Mais adiante, as marcas maiores sugerem a passagem de um cervo, talvez em busca de água. A floresta é viva, pulsante, mas não necessariamente acolhedora. Você aprendeu a respeitá-la, a entender seus perigos e seus presentes. Ao encontrar os galhos certos,
Você os quebra com uma força que surpreenderia quem não conhece sua rotina. Seus braços, embora pequenos, já são fortes e habilidosos. Você amarra os galhos em feixes com uma corda rudimentar feita de fibra de cânhamo, uma habilidade passada de geração em geração. O nó é firme, seguro, feito com a precisão de quem já repetiu esse gesto centenas de vezes. Com o feixe pronto, você o carrega nos ombros magros. O peso é considerável para alguém do seu tamanho. Mas você não hesita. A cada passo, os músculos ardem, protestando silenciosamente contra o esforço. O cheiro da floresta é úmido, rico, terroso. Você respira fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da manhã, sentindo o aroma de pinheiros e terra molhada. Você não reclama, nem pensa nisso. Reclamar é um luxo que não faz parte do seu vocabulário. Apenas repete aquilo que viu fazerem antes de você. Seus pais, seus avós, todos aqueles que vieram antes e enfrentaram os mesmos desafios. É uma cadeia de sobrevivência, uma herança de resistência passada de uma geração para outra. O caminho de volta parece mais longo, cada passo exigindo mais esforço do que o anterior. Mas você persiste, sabendo que sua contribuição é vital para o bem-estar da família. No horizonte, você finalmente avista sua casa. É uma visão simples, mas acolhedora, com um telhado inclinado e uma chaminé da qual sai uma fina linha de fumaça. A fumaça saindo pela chaminé é um sinal de que a vida já começou lá dentro. Sua mãe provavelmente está preparando o café da manhã, alimentando o fogo com os últimos pedaços da lenha que você trouxe ontem. O som dos animais no cercado chega aos seus ouvidos. O grunhido baixo de um porco, o bacarejo de galinhas, são sons familiares, parte da sinfonia diária da sua vida. Ao se aproximar mais, você vê seu pai saindo de casa, provavelmente a caminho do campo. Ele acena para você. Um gesto silencioso de reconhecimento pelo seu trabalho. Não há elogios efusivos, não há demonstrações exageradas de afeto. O amor e o respeito são expressos através do trabalho compartilhado, da luta diária pela sobrevivência. Você deposita o feixe de lenha perto da porta da cozinha, sentindo um alívio momentâneo nos ombros, mas não há tempo para descanso. É hora de alimentar os animais, ajudar no campo ou aprender com os adultos o que for necessário para o sustento da casa. Cada dia traz novas lições, novas habilidades a serem dominadas. Sua mãe aparece na porta, oferecendo uma caneca de chá quente e um pedaço de pão. Você aceita com gratidão, saboreando o calor da bebida e a textura do pão caseiro. É um momento breve de conforto antes que o trabalho continue. Enquanto se alimenta, você observa o movimento ao redor da casa. Seus irmãos mais novos começam a acordar, preparando-se para suas próprias tarefas. Cada um tem um papel a desempenhar, uma responsabilidade a cumprir. Não há espaço para ociosidade nessa vida. O sol agora já está alto no céu, dissipando a névoa da manhã e aquecendo a terra. Você termina seu café da manhã rápido e se prepara para a próxima tarefa. Talvez seja a hora de ajudar na horta, colhendo os vegetais que serão o almoço de hoje. Ou talvez seu pai precise de ajuda para consertar uma cerca no pasto. Independentemente do que o dia reserva, você está pronto. Seus 9 anos de idade carregam o peso de responsabilidades adultas, mas também a força e a resiliência de gerações. Você é parte de uma tradição, de um modo de vida, que, embora duro, tem sua própria beleza e dignidade. À medida que o dia avança, você trabalha lado a lado com sua família. Há conversas ocasionais, risadas compartilhadas sobre alguma piada simples, momentos de conexão em meio ao trabalho árduo. A vida é complicada, mas há uma satisfação profunda em saber que cada esforço contribui diretamente para a sobrevivência e o bem-estar de todos. O sol começa a se inclinar para o oeste, sinalizando que a tarde está avançando. Você sabe que em breve será hora de retornar à floresta, para buscar mais lenha para a noite. É um ciclo sem fim, uma rotina que se repete dia após dia, estação após estação, mas por enquanto, você continua suas tarefas, movendo-se com a eficiência de alguém muito mais velho. Suas mãos pequenas são capazes e fortes, seu corpo jovem resistente e incansável. Você é uma criança em idade, mas um adulto em responsabilidade e determinação. À medida que o dia chega ao fim, você se prepara para mais uma noite de sono breve antes que o ciclo recomece. Não há reclamações, não há questionamentos sobre o porquê de sua vida ser assim. É simplesmente a realidade que você conhece, o mundo em que nasceu e no qual está aprendendo a sobreviver. Enquanto se deita em sua cama simples, você sente o cansaço em cada músculo, mas também uma sensação de realização. Amanhã trará novos desafios, novas tarefas, mas você estará pronto para enfrentá-los, como sempre esteve. Com 9 anos de idade, você já carrega o peso do mundo nos ombros, mas também a força para suportá-lo. Não há escola regular, nem livros coloridos. A educação como você a conhece é um luxo distante neste mundo colonial. Se você tiver sorte, haverá uma Bíblia na casa, uma única fonte de conhecimento escrito, guardada com reverência, e alguém que saiba ler. Talvez seu pai, com sua voz grave e cansada, ou o pastor da aldeia,
cujas palavras ecoam como um decreto divino. Você aprende com os olhos e com o corpo. Aprende pela repetição, pela observação. Cada gesto, cada movimento dos adultos ao seu redor é uma lição silenciosa. As mãos calejadas de sua mãe, trabalhando incansavelmente, ensinam mais do que qualquer livro poderia. Aprende que silêncio é prudência, que obediência é virtude e que tempo é colheita. Estas são as verdades fundamentais que moldam sua existência. O silêncio garante segurança, a obediência garante a sobrevivência, e o tempo é sempre pouco. Quando não está recolhendo lenha, está lavando roupa no rio, capinando a terra ou ajudando a costurar, suas pequenas mãos já conhecem o peso do trabalho. O rio, com sua água gelada, é seu companheiro diário. A terra que você capina sob o sol escaldante é sua professora implacável. À noite, as orações se estendem. Elas tomam parte do tempo que em outro mundo seria para histórias, músicas ou jogos. As palavras sagradas preenchem o ar, substituindo as risadas e brincadeiras que você mal conhece. A fé é o único entretenimento permitido, a única escapatória da realidade dura. Não se questiona. A rotina é uma engrenagem, você apenas se encaixa nela. Perguntas são luxos que não cabem nesta vida. Você aprende cedo que sua função é se adaptar, se moldar às expectativas e necessidades da comunidade. Você adormece cedo. O corpo exausto encontra algum consolo no chão de palha. O estômago nem sempre. O sono é uma bênção. Um breve intervalo na luta diária. Mas mesmo em seus sonhos, o trabalho e as responsabilidades o perseguem. Os adultos conversam em sussurros, falam de doenças, dívidas, vizinhos desaparecidos. Você ouve sem entender tudo, mas sente o peso das palavras. As preocupações dos mais velhos são como sombras, sempre presentes, sempre ameaçadoras. A vida colonial não é de esperanças grandiosas, é de perseverança. Cada dia é uma batalha, cada refeição uma vitória. Sonhos e ambições são luxos que não têm lugar neste mundo de necessidades imediatas e desafios constantes. E você aos 9 anos já entendeu isso. Sua infância é um conceito abstrato, uma ideia distante que não se aplica à sua realidade. Você é uma engrenagem pequena, mas essencial, na máquina da sobrevivência familiar. O amanhecer traz consigo novas tarefas, novos desafios. Você se levanta antes do sol, seus olhos ainda pesados de sono, mas seu corpo já pronto para o trabalho. Não há tempo para preguiça ou reclamações. Seu café da manhã é simples, às vezes apenas um pedaço de pão duro e um copo de água, mas você sabe que é um privilégio ter algo para comer. Muitos vizinhos acordam com o estômago vazio. As roupas que você veste são ásperas, remendadas várias vezes. Cada peça conta uma história de economia e necessidade. Você as trata com cuidado, sabendo que não há garantia de substituição. O caminho para a floresta é familiar. Seus pés descalços conhecem cada pedra, cada raiz. A lenha que você recolhe não é apenas combustível para o fogo, é a garantia de calor e comida para sua família. Enquanto trabalha, seus olhos estão sempre atentos. Você aprendeu a reconhecer os sinais de perigo, o movimento repentino nas moitas, o silêncio anormal dos pássaros. A natureza pode ser tanto provedora quanto ameaça. O sol sobe no céu, implacável. O suor escorre por seu rosto, mas você não para. Cada feixe de lenha é precioso, cada minuto conta. Você sabe que sua família depende de seu esforço. De volta à aldeia você vê os rostos familiares. Todos carregam o mesmo olhar, uma mistura de cansaço e determinação. Crianças como você carregando responsabilidades de adultos, adultos curvados pelo peso de preocupações invisíveis. A tarde traz novas tarefas. Talvez seja a hora de ajudar na horta arrancando ervas daninhas com suas mãos pequenas mas habilidosas. Ou talvez seja o momento de cuidar dos animais, alimentando as galinhas magras ou ordenhando a cabra. Você observa sua mãe preparando a refeição da noite. Seus movimentos são precisos, econômicos, nada é desperdiçado. Cada grão de arroz, cada pedaço de vegetal é tratado como um tesouro. As conversas à mesa são breves, práticas, planos para o dia seguinte, preocupações com o clima, notícias da aldeia vizinha. Você escuta, absorve, aprende. Cada palavra é uma lição sobre o mundo em que vive. Depois da refeição, há mais trabalho. Vestimentas para costurar, ferramentas para consertar. Suas mãos pequenas são úteis para tarefas delicadas. Você se orgulha de poder ajudar, de ser útil. À medida que a noite cai, a escuridão traz um breve momento de pausa. As velas são acesas com cuidado. Cada uma é preciosa,
não pode ser desperdiçada. A luz trêmula cria sombras dançantes nas paredes de barro. É hora da oração. As palavras familiares trazem conforto, uma rotina que dá sentido ao caos do mundo. Você repete as frases sem pensar muito em seu significado. É o ritmo, a cadência que importa. Finalmente, é hora de dormir. Seu corpo dói, seus músculos protestam, mas há uma satisfação silenciosa em saber que você fez sua parte, que contribuiu para a sobrevivência da família. Deitado no chão duro, você olha para o teto. Olhando entre as aberturas via as estrelas, são as mesmas estrelas que seus ancestrais viram, as mesmas que brilharão para seus descendentes. Há conforto nessa continuidade. Seus pensamentos vagam. Você se pergunta como é a vida além da aldeia, além da floresta. Há contos de lindas cidades, de máquinas estranhas, de vidas melhores, mas essas ideias são distantes, quase irreais. O sono vem pesado e profundo. Amanhã será outro dia de trabalho, outro dia de luta. Mas você está preparado. Aos 9 anos de idade, você já é um veterano na arte da sobrevivência. E assim, na quietude da noite colonial, você descansa, um pequeno guerreiro, uma pequena heroína, enfrentando um mundo duro com coragem e resiliência. Sua infância pode não ser feita de brincadeiras e risos, mas é tecida com fios de força e determinação. O amanhã trará novos desafios, novas lições, mas você estará pronto, porque aos 9 anos na vida colonial, você já aprendeu a lição mais importante de todas. A perseverança é a chave da sobrevivência. Você está em uma embarcação de madeira, cruzando o vasto Atlântico. O balanço constante do navio é sua única companhia, junto com o som incessante das ondas batendo contra o casco. O ranger da madeira úmida ecoa pelos corredores estreitos, misturando-se com o cheiro penetrante de sal, suor e mofo dos porões abafados. A incerteza paira no ar, densa como a névoa que às vezes envolve o navio. Você não sabe exatamente o que o aguarda do outro lado do oceano. As histórias que ouviu falam de terras vastas e férteis. Um novo mundo cheio de promessas e oportunidades. Um lugar onde é possível recomeçar, deixar para trás o velho continente e suas limitações. Essa é a promessa de Roanoke, uma ilha misteriosa na costa da América do Norte. O nome que ecoa nos sussurros dos passageiros, carregado de esperança e apreensão. Após semanas de viagem turbulenta, o horizonte finalmente revela os contornos de terra. A embarcação se aproxima lentamente da costa, e uma sensação estranha toma conta de todos. O silêncio que envolve a ilha é quase palpável, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração. Roanoke se revela coberta por florestas densas e impenetráveis. Árvores altas se erguem em direção ao céu, criando um dossel verde que parece engolir a luz do sol. As sombras entre os troncos são profundas e misteriosas, escondendo segredos que a imaginação só pode tentar decifrar. Enquanto os primeiros colonos desembarcam, a brisa do oceano traz um alívio momentâneo do calor sufocante. Mas há algo no ar, uma espessura quase tangível, como se olhos invisíveis observassem cada movimento dos recém-chegados. A sensação de ser vigiado é constante, vinda das profundezas da floresta ou talvez de algo ainda mais antigo e misterioso. Com determinação, os colonos começam a construir suas novas vidas. Casas simples surgem da terra, feitas de palha, madeira e barro. O som de machados e serras ecoa pela ilha, enquanto a floresta lentamente cede espaço para a civilização. Campos são limpos, e as primeiras sementes são plantadas com esperança e orações. Tentativas de negociação com os povos nativos são feitas. Encontros tensos e cheios de mal-entendidos ocorrem nas fronteiras da colônia. Alguns dias trazem trocas pacíficas. Outros terminam em olhares desconfiados e promessas vazias. A barreira da língua e da cultura parece intransponível, um abismo que separa dois mundos que não conseguem se compreender. Mas à medida que as semanas se transformam em meses, a realidade começa a se impor sobre os sonhos dos colonos. A escassez, uma sombra sempre presente, começa a se instalar de forma mais permanente. As colheitas não crescem como esperado, a terra se mostrando mais resistente do que antecipavam. O clima parece conspirar contra eles quando não é a chuva excessiva que inunda os campos. É a seca implacável que resseca o solo. A fome se torna uma companheira constante. Seus efeitos visíveis nos rostos cada vez mais magros e nos olhos fundos dos colonos. As rações são reduzidas e a busca por alimentos alternativos se torna uma obsessão. Raízes desconhecidas são experimentadas, algumas trazendo alívio temporário, outras causando doenças misteriosas. Rumores começam a circular entre os colonos, sussurrados à noite ao redor de fogueiras quase extintas. Alguns falam de conflitos com os nativos, histórias de ataques noturnos e represálias sangrentas. Outros mencionam doenças estranhas, febres que consomem o corpo e a mente, deixando apenas cascas vazias onde antes havia pessoas. Mas nada é claro nessa névoa de incerteza que parece ter se instalado permanentemente sobre Roanoke. As informações são contraditórias.
as testemunhas nem sempre confiáveis. A realidade e a imaginação se misturam, alimentadas pelo medo e pela fome. Em meio a esse cenário de crescente desespero, o governador da colônia toma uma decisão drástica. Ele anuncia que retornará à Inglaterra em busca de suprimentos e reforços. É uma viagem perigosa atravessar novamente o Atlântico, mas a alternativa é observar a lenta morte da colônia. Antes de ir, o governador faz uma promessa solene aos colonos reunidos. Ele jura retornar o mais rápido possível, trazendo consigo a salvação que todos anseiam. Suas palavras são recebidas com uma mistura de esperança e ceticismo. Alguns se agarram a essa promessa como um náufrago a um pedaço de madeira. Outros já perderam a fé em promessas e juramentos. O navio do governador desaparece no horizonte, levando consigo as últimas esperanças de muitos. Os que ficam para trás se voltam para a tarefa impossível de sobreviver em uma terra que parece rejeitá-los a cada dia. Os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos. 3 longos anos se passam sem notícias do governador ou do mundo além do oceano. Roanoke se torna uma ilha não apenas geograficamente, mas também no tempo, isolada e esquecida. Durante esse período, o destino dos colonos permanece um mistério. As florestas densas guardam seus segredos. O vento sussurra histórias incompreensíveis. E o mar continua seu eterno movimento, indiferente aos dramas humanos que se desenrolam em suas margens. E então, finalmente, após 3 anos de ausência, o governador retorna. Seu navio ancora na mesma baía onde deixou os colonos, carregado com os suprimentos prometidos e a esperança de encontrar uma colônia próspera. Mas o que ele encontra é o silêncio. Não há sinal de vida humana. As casas estão vazias, algumas já tomadas pela vegetação que cresce implacável. Os campos estão abandonados, retornando lentamente ao estado selvagem. Não há fumaça subindo das chaminés, nem o som de vozes ou choro de crianças. O governador e sua equipe vasculham a ilha, procurando desesperadamente por qualquer sinal dos colonos. Mas é como se eles tivessem simplesmente desaparecido no ar, engolidos pela própria terra ou levados pelo vento. A única pista encontrada é uma palavra entalhada em uma árvore croata. Um nome, talvez um lugar, ou possivelmente uma mensagem cifrada deixada para trás. Mas seu significado permanece um enigma, tão misterioso quanto o destino dos colonos desaparecidos. Roanoke se torna assim um dos grandes mistérios da história americana. Uma colônia inteira desaparecida sem deixar rastros, engolida pelo novo mundo que prometia tanto. As teorias se multiplicam ao longo dos séculos. Foram mortos pelos nativos? Sucumbiram à fome ou a doenças? Abandonaram a ilha em busca de um lugar melhor? Ou algo mais sinistro e inexplicável ocorreu naquela ilha isolada? A verdade enterrada sob camadas de tempo e mistério permanece elusiva. Roanoke se torna um símbolo dos perigos e mistérios do novo mundo. Um lembrete sombrio de que nem todas as promessas de um novo começo têm um final feliz. E assim, a história da colônia perdida de Roanoke continua a fascinar e intrigar. Um eco distante de vozes silenciadas pelo tempo. Um mistério que desafia explicações simples e continua a sussurrar suas perguntas sem resposta através dos séculos. A aldeia está vazia. Um silêncio pesado paira sobre as casas abandonadas, como se o próprio tempo tivesse parado naquele lugar esquecido. As estruturas que antes abrigavam famílias e sonhos agora são apenas cascas vazias, desmontadas com uma calma perturbadora. Não há gritos congelados no ar. É como se os habitantes tivessem simplesmente desaparecido, levando consigo todos os vestígios de sua existência. O que restou foi apenas uma única palavra que ecoa através dos séculos, gravada na casca de uma árvore solitária. Croato. Essa palavra enigmática e solitária é o único testemunho do que aconteceu naquela colônia perdida. Não há mais nada, nem pistas, nem rastros, nem mesmo uma tênue fumaça no horizonte que pudesse indicar para onde os colonos teriam ido. É como se a própria terra tivesse engolido a colônia, deixando apenas esse sussurro entalhado na madeira. Um mistério que desafia o tempo e a lógica, provocando mais perguntas do que respostas. Ao longo dos séculos, inúmeras hipóteses foram criadas na tentativa de desvendar o enigma de Roanoke. Historiadores, arqueólogos e curiosos se debruçaram sobre os poucos fatos conhecidos, buscando uma explicação plausível para o desaparecimento de uma comunidade inteira. Alguns acreditam que os colonos, enfrentando dificuldades e escassez, teriam optado por se integrar pacificamente às tribos nativas da região. Essa teoria sugere uma convivência harmoniosa, um encontro cultural que teria dissolvido a identidade europeia dos colonos na vastidão do Novo Mundo. Outros especulam sobre um possível abandono planejado, talvez pressionados por condições adversas ou ameaças desconhecidas.
Os habitantes de Roanoke teriam decidido partir em busca de um local mais propício para se estabelecer, deixando para trás apenas aquela palavra misteriosa como um código para aqueles que viessem procurá-los. Há ainda quem fale em ataques discretos, conflitos silenciosos que teriam dizimado a população sem deixar rastros visíveis de violência. Nessa perspectiva, a palavra Serotonin poderia ser uma acusação velada, um último testemunho dos responsáveis pelo fim da colônia. Mas nenhuma dessas teorias traz paz. Nenhuma explicação consegue preencher completamente o vazio deixado pelo desaparecimento de Roanoke. Cada hipótese levanta novas questões, cada resposta parcial abre caminho para mais dúvidas. Enquanto o mistério permanece, a natureza segue seu curso implacável. A floresta continuou crescendo ao redor daquele lugar abandonado, engolindo lentamente os vestígios da presença humana. O mar continuou batendo na costa, suas ondas apagando qualquer rastro que pudesse ter sido deixado na areia. E a palavra menos aquela única palavra entalhada na árvore se tornou o eco de algo que jamais saberemos com certeza. Croton se transformou em um símbolo do desconhecido, um portal para um passado que se recusa a ser completamente revelado. Não há gritos neste mistério. Não há sangue derramado que possa contar uma história de violência. Há apenas a ausência, um vazio que se estende por gerações, desafiando nossa compreensão e alimentando nossa imaginação. Essa ausência que ainda inquieta quem estuda o caso de Roanoke, a falta de respostas concretas, a impossibilidade de traçar um destino claro para aqueles colonos, continua a fascinar e perturbar historiadores e pesquisadores. Roanoke se tornou mais do que um simples evento histórico. É uma pausa no tempo, um hiato na narrativa da colonização das Américas. Um momento em que a história parece ter perdido o fio da meada, deixando-nos com um quebra-cabeça incompleto. Essa colônia perdida representa um desafio à nossa compreensão linear do passado. É um lembrete de que, por mais que avancemos em nossos métodos de investigação histórica, sempre haverá espaços em branco, lacunas que resistem a serem preenchidas. O mistério de Roanoke nos confronta com os limites do conhecimento histórico, nos faz questionar o quanto realmente sabemos sobre nosso passado, e quantas outras histórias podem ter se perdido no tempo, sem deixar sequer uma palavra entalhada como testemunho. A ausência de respostas definitivas sobre o destino dos colonos de Roanoke também serve como espelho para nossas próprias inquietações. Reflete nosso desconforto diante do desconhecido, nossa necessidade de encontrar explicações para tudo que nos cerca. Cada nova geração que se debruça sobre o enigma de Roanoke traz consigo novas perspectivas, novas ferramentas de análise, tecnologias avançadas de arqueologia, estudos genéticos, análises linguísticas. Todas essas abordagens modernas são aplicadas na tentativa de desvendar o mistério. No entanto, a cada nova descoberta, a cada fragmento de evidência que emerge do passado, o mistério parece apenas se aprofundar. Cada resposta parcial abre caminho para novas perguntas, mantendo vivo o fascínio pela colônia perdida. A história de Roanoke se tornou parte do folclore americano, uma lenda que mistura fatos históricos com elementos de mistério e especulação. Inspirou inúmeras obras de ficção, teorias conspiratórias e debates acadêmicos acalorados. Essa permanência no imaginário coletivo é um testemunho do poder que os mistérios não resolvidos exercem sobre nós. Roanoke se tornou um símbolo de todas as perguntas sem resposta que pontuam nossa história, um lembrete constante dos limites do nosso conhecimento. A palavra serotonin entalhada naquela árvore solitária continua a ecoar através dos séculos. É um sussurro do passado que se recusa a ser silenciado, um enigma que desafia a nossa compreensão e alimenta a nossa curiosidade. Essa única palavra se tornou um portal para um passado nebuloso, um convite para explorar os limites entre história e mistério. Cada letra entalhada é um desafio, uma provocação que nos instiga a continuar buscando respostas. A floresta que cresceu ao redor do local da antiga colônia guarda seus segredos com zelo. As árvores, testemunhas silenciosas do que quer que tenha acontecido, mantêm seu mutismo. O vento que sopra entre os galhos parece carregar ecos de vozes há muito silenciadas. O mar, que talvez tenha sido caminho de fuga ou o último refúgio dos colonos desaparecidos, continua seu eterno movimento. Suas ondas, que podem ter apagado pistas cruciais, agora batem na costa com a mesma indiferença de séculos atrás. Roanoke permanece como uma sombra que repousa no passado, sem pressa de ser resolvida. É um mistério que se recusa a ser desvendado completamente, preservando sua aura de enigma através das eras. Essa resistência à resolução é parte do que torna Roanoke tão fascinante. Em um mundo onde a informação está cada vez mais acessível, onde os mistérios parecem cada vez mais escassos, a colônia perdida se mantém como um desafio intrigante. O desaparecimento de Roanoke nos lembra que, por mais que avancemos em nossa compreensão do mundo, sempre haverá espaço para o mistério. Sempre existirão questões que desafiam nossas explicações,
eventos que escapam à nossa capacidade de entendimento completo. Essa colônia perdida no tempo se tornou um símbolo de todas as perguntas sem resposta que pontuam nossa história. É um lembrete de que o passado, por mais que o estudemos, sempre guardará seus segredos. A história de Roanoke continua a nos fascinar não apenas pelo que sabemos, mas principalmente pelo que não sabemos. É o vazio, a ausência de respostas definitivas, que mantém vivo o interesse por esse enigma histórico. Enquanto o mistério persiste, Roanoke permanece como um convite à imaginação, um desafio à curiosidade humana. É uma história que nos lembra que, às vezes, as perguntas são tão importantes quanto as respostas. A colônia perdida de Roanoke, com sua única palavra entalhada como testemunho, continua a nos intrigar e inspirar. É um mistério que transcende o tempo. Um enigma que desafia nossa compreensão e nos convida a continuar explorando os segredos do passado. Assim, Roanoke permanece como uma pausa enigmática na narrativa da história, um hiato que nos lembra dos limites do nosso conhecimento e da vastidão do desconhecido que ainda nos cerca. Para os povos indígenas da região, os colonos europeus eram frequentemente vistos como intrusos indesejados. Suas chegadas traziam mudanças drásticas e ameaçavam um modo de vida tradicional que perdurava gerações. No entanto, a história nem sempre é tão simples ou unilateral. Havia momentos de interação pacífica, trocas culturais e comerciais. Pontes frágeis se formavam entre dois mundos tão distintos. Essas conexões, por mais tênues que fossem, podem ter sido cruciais para a sobrevivência de alguns dos colonos de Roanoke. O mistério que envolve o destino da colônia perdida nos faz questionar. Teriam alguns dos colonos encontrado refúgio entre as tribos nativas? A resposta pode estar escondida nas entrelinhas da história e nas tradições orais que persistem até hoje. Em algumas comunidades indígenas da Carolina do Norte ecoam histórias intrigantes. Há quem afirme que seus antepassados carregavam traços, palavras ou costumes que pareciam não pertencer inteiramente à sua própria cultura. Seriam esses os rastros deixados pelos colonos de Roanoke. Essas narrativas passadas de geração em geração sugerem a possibilidade de que alguns dos colonos tenham sido acolhidos por tribos locais. Palavras em inglês elisabetano misturadas aos dialetos nativos, técnicas de tecelagem europeias incorporadas ao artesanato tradicional, ou até mesmo traços físicos que não se encaixavam no padrão da tribo. Todos esses elementos alimentam as especulações. No entanto, é importante lembrar que nada disso pode ser afirmado com certeza. O tempo tem o poder de distorcer memórias e criar lendas. O que hoje pode parecer evidência de uma conexão com Roanoke pode ser, na verdade, o resultado de contatos posteriores com outros colonos europeus. A colônia de Roanoke transcendeu sua existência física para se tornar um símbolo poderoso. Ela representa a fragilidade dos empreendimentos humanos diante da vastidão implacável da natureza e do inexorável passar do tempo. O desaparecimento de mais de uma centena de pessoas, sem deixar rastros claros, nos lembra de nossa própria insignificância diante das forças do universo. Este mistério secular nos confronta com os limites do conhecimento humano. Ele nos ensina que, por mais que avancemos em tecnologia e ciência, sempre haverá questões que permanecerão sem resposta. Nem tudo será explicado, nem tudo será encontrado. A história de Roanoke nos convida a refletir sobre a natureza da memória e do esquecimento. Como uma civilização inteira pode desaparecer sem deixar vestígios concretos? O que isso nos diz sobre a fragilidade de nossas próprias realizações? Às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer palavra escrita. O mistério de Roanoke permanece vivo justamente porque não temos respostas definitivas. Cada teoria, cada especulação, cada lenda urbana que surge em torno da colônia perdida apenas adiciona mais camadas a esse enigma fascinante. A ausência de evidências concretas permite que nossa imaginação preencha as lacunas. Talvez seja esse o verdadeiro legado de Roanoke. Não as respostas, mas as perguntas que ela continua a suscitar, mesmo após mais de 4 séculos. O desaparecimento da colônia nos lembra também da importância da preservação histórica. Quantos outros mistérios, quantas outras histórias fascinantes podem ter se perdido ao longo dos séculos por falta de registros ou pela destruição de evidências? Roanoke nos ensina a valorizar cada fragmento de história que conseguimos recuperar. Cada tesouro, cada documento, cada tradição oral preservada é um tesouro que nos conecta com o nosso passado e nos ajuda a compreender quem somos. A história da colônia perdida também nos faz questionar nossas próprias narrativas sobre colonização e encontro entre culturas. Ela desafia a visão simplista de conquistadores e conquistados, mostrando que a realidade era muito mais complexa e nuançada. Se realmente houve uma integração entre colonos e nativos, isso demonstraria uma capacidade de adaptação e cooperação que muitas vezes é esquecida nas narrativas tradicionais sobre o período colonial. Seria um testemunho da resiliência humana e da possibilidade de entendimento,
mesmo em circunstâncias extremamente adversas. O mistério de Roanoke continua a inspirar pesquisadores, escritores e artistas. Cada nova geração traz um olhar fresco para esse enigma, propondo novas teorias e interpretações. É um lembrete de que a história não é estática, mas está em constante processo de reinterpretação. As águas que banham a ilha de Roanoke guardam segredos que talvez nunca sejam revelados. O vento que sopra entre as árvores centenárias parece sussurrar histórias de um passado distante, mas nunca as conta por completo. Roanoke permanece adormecida, como uma bela adormecida esperando para ser despertada. Mas talvez seu verdadeiro encanto esteja justamente nesse sono eterno, nesse mistério que resiste ao tempo e continua a nos fascinar. Como um eco distante que ressoa através dos séculos, a história de Roanoke nos lembra de nossa própria mortalidade e da efemeridade de nossas realizações. Ao mesmo tempo, ela celebra o poder duradouro das histórias e dos mitos que criamos para dar sentido ao mundo ao nosso redor. No fim, talvez o verdadeiro legado de Roanoke não seja o que aconteceu com seus colonos, mas o que seu desaparecimento desperta em nós. A curiosidade, a imaginação, o desejo de desvendar mistérios. Tudo isso faz parte da essência humana que a colônia perdida continua a alimentar. Roanoke é mais do que um mistério histórico. É um espelho que reflete nossas próprias inquietações, nossos medos e nossas esperanças. Ela nos convida a olhar além do visível, a questionar o que tomamos como certo e a abraçar o desconhecido. Enquanto o sol se põe sobre as praias da Carolina do Norte, as sombras parecem dançar, evocando os fantasmas do passado. Roanoke permanece lá, em algum lugar entre a realidade e o mito, entre a história e a lenda. Um sussurro que o vento carrega, mas nunca revela por completo. Um enigma que continua a nos desafiar e a nos inspirar, lembrando-nos que, às vezes, as histórias mais poderosas são aquelas que permanecem parcialmente ocultas, convidando-nos sempre a continuar buscando, questionando e imaginando. Imagine uma vila silenciosa, isolada por florestas e névoa, onde a noite chega cedo e o medo nunca vai embora. É o ano de 1692, Salem, no estado de Massachusetts. É pouco mais que uma comunidade puritana, onde cada suspiro é observado, cada atitude julgada. Neste lugar, o ar parece pesado com segredos e suspeitas, e as sombras parecem se mover por vontade própria. Você vive num vilarejo de madeira e terra. As casas são simples, o frio penetra pelas fendas, e as preces dominam o dia. O cheiro de lenha queimada e o som distante de machados cortando árvores preenchem o ar. As ruas de terra batida estão quase sempre vazias, exceto pelos momentos em que os habitantes se dirigem à igreja ou ao mercado. A religião não é um conforto, mas uma regra menos severa, imutável. Tudo deve estar em ordem. Tudo deve ser puro. Os sermões do pastor ecoam nas mentes dos moradores, lembrando-os constantemente do pecado e da danação. As crianças são ensinadas desde cedo a temer a Deus e a desconfiar de tudo que não seja explicitamente aprovado pela igreja. E então começa. As duas garotas Betty e Abigail caem em comportamentos estranhos, gritam, se contorcem, dizem ver figuras sombrias, sentir dores invisíveis, seus olhos reviram nas órbitas. Seus corpos se arqueiam de maneiras impossíveis. As vozes, antes doces e infantis, agora saem roucas e distorcidas, como se não fossem delas. Os anciãos se inquietam. O pastor observa. Os pais oram. As notícias se espalham rapidamente pelo vilarejo, sussurradas de ouvido em ouvido, carregadas pelo vento frio que sopra entre as casas. As pessoas se reúnem em pequenos grupos, trocando olhares preocupados e teorias cada vez mais fantásticas, e a suspeita se espalha como fumaça. Será bruxaria? A palavra antes apenas murmurada em histórias para assustar crianças, agora ganha vida própria. Ela se infiltra nas conversas, nas orações, nos sonhos dos habitantes de Salem. O medo, antes uma presença sutil, agora cresce como uma sombra ao pôr do sol. A dúvida vira certeza. E logo, nomes começam a ser ditos mulheres simples, viúvas, servas diferentes, aquelas que sempre estiveram à margem da sociedade. As que não se encaixavam perfeitamente nos moldes rígidos da comunidade puritana. Saragid, a mendiga de olhar distante. Tituba, a escrava de pele escura e língua estranha. Rebecca Nurse, a parteira idosa cujas mãos já trouxeram tantas vidas ao mundo. O medo expande. Ele se alimenta dos cochichos, das acusações veladas, dos olhares desconfiados. As pessoas começam a ver sinais em toda parte: um gato preto cruzando o caminho, uma colheita que falha, uma doença repentina. Tudo se torna evidência de um mal invisível que se espalha pela comunidade. Não é gritado. É sussurrado entre paredes de madeira, em reuniões noturnas, em orações carregadas de tensão. As famílias se reúnem ao redor da lareira,
contando histórias de bruxas e feitiços, alimentando o pavor que cresce em seus corações. As crianças são mantidas dentro de casa, os olhos arregalados de medo ao ouvir os adultos falando em vozes baixas e urgentes. É o medo do invisível, daquilo que não se pode tocar, mas que todos juram sentir. É como se o próprio ar tivesse mudado, carregado de uma energia sinistra que faz a pele arrepiar e os pelos da nuca se eriçarem. As pessoas olham por sobre os ombros, temendo ver sombras se movendo onde não deveriam estar. As acusações começam a voar como flechas envenenadas. Vizinho contra vizinho, amigo contra amigo. A confiança, antes o alicerce da comunidade, agora se despedaça como vidro. Quem pode ser confiável quando o mal pode se esconder atrás de qualquer rosto familiar? O tribunal é convocado. Juízes chegam de Boston, suas faces sérias e determinadas a extirpar o mal que infecta Salem. As sessões são longas e tensas, preenchidas com testemunhos febris e acusações desesperadas. As supostas bruxas são trazidas diante da corte, seus rostos pálidos de medo e incompreensão. Os métodos de prova são cruéis e ilógicos. Mulheres são amarradas e jogadas em lagos se afundam. São inocentes. Se flutuam, são bruxas. Corpos são examinados em busca de marcas do diabo, cada pinta ou cicatriz, se tornando uma possível evidência de pacto com o mal. As confissões são arrancadas sob tortura, gritos de dor ecoando pelas paredes de pedra das celas. A histeria se espalha como fogo em palha seca. Ninguém está a salvo da suspeita. Até mesmo crianças são acusadas, seus olhos inocentes agora vistos como janelas para uma alma corrompida. As famílias se despedaçam, pais denunciando filhos, irmãos testemunhando contra irmãs. As execuções começam. A colina de Gallows Hill se torna um lugar de pesadelos. Os corpos balançam ao vento, um aviso sombrio para todos que ousarem se desviar do caminho da retidão. O cheiro de morte paira no ar, misturando-se com o aroma de madeira queimada e orações desesperadas. Mas mesmo em meio ao caos e à loucura, vozes de razão tentam se fazer ouvir. Alguns questionam a validade das provas, a lógica por trás das acusações. Eles são poucos, e suas vozes são frequentemente abafadas pelos gritos de bruxa e pelo medo que domina a maioria. O tempo passa e a febre começa a diminuir. As pessoas começam a questionar, a duvidar. O número de acusações diminui, as execuções se tornam menos frequentes. A realidade do que aconteceu em Salem começa a pesar sobre as consciências dos habitantes. O arrependimento chega tarde demais para muitos. Famílias foram destroçadas, vidas inocentes perdidas. A comunidade que uma vez foi unida pela fé agora está fragmentada pela desconfiança e pela culpa. As cicatrizes desses eventos permanecerão por gerações. Salem se torna um símbolo, um aviso sobre os perigos do fanatismo e da histeria em massa. As lições aprendidas aqui ecoarão através dos séculos. Um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o medo supera a razão, quando a superstição triunfa sobre a compaixão. E assim, a história das bruxas de Salem se torna mais do que um simples capítulo nos livros de história. É um conto de advertência, uma parábola sobre a natureza humana e os perigos que residem não nas sombras da noite, mas nos recônditos mais escuros de nossos próprios corações. O mistério das bruxas de Salem permanece, não tanto sobre a existência real de bruxas, mas sobre como uma comunidade inteira pode ser consumida por um medo tão profundo e irracional. É um lembrete de que o verdadeiro mal muitas vezes não vem de forças sobrenaturais, mas da própria humanidade. Quando deixamos que o medo e a ignorância guiem nossas ações, as florestas ao redor de Salem ainda sussurram com os ecos daqueles tempos sombrios. E nas noites frias de inverno, quando a névoa se arrasta pelas ruas vazias, é fácil imaginar os fantasmas do passado ainda vagando. Um testemunho silencioso de uma época em que o medo reinou supremo e a razão foi sacrificada no altar da superstição. Não há justiça como conhecemos em Salem. As audiências são públicas, mas caóticas. As palavras se sobrepõem às provas, e a dúvida vira sentença. O tribunal é um palco onde a razão se perde em meio a gritos e acusações. Não há ordem, não há lógica. Apenas o medo e a suspeita reinam. Você poderia ser acusado por um gesto, um sonho, um cochicho. A paranoia se espalha como uma doença, infectando cada mente, cada olhar. Uma mulher que não sorri ao passar pela praça. Um homem que não vai à igreja no domingo. Uma criança que se comporta de forma estranha aos olhos dos vizinhos. Tudo pode ser motivo de suspeita. O ar fica pesado com a desconfiança. As ruas, antes cheias de vida e conversas, agora são silenciosas. Todos passam a vigiar todos. O medo se transforma em controle. Amigos de longa data se tornam estranhos. Famílias se dividem. Ninguém está a salvo do olhar acusador. E as confissões, quando vêm, não são sinais de culpa, mas tentativas desesperadas de escapar do destino final. Porque recusar-se a confessar pode ser considerado um sinal de pacto com o diabo. E confessar
pode significar condenar outros. Um círculo vicioso de acusações se forma, alimentado pelo pânico e pela ignorância. É um labirinto sem saída. Cada escolha leva a um beco sem saída. Confessar e trair os outros, ou negar e ser condenado. Não há caminho seguro, não há escapatória. A lógica se contorce em nós impossíveis de desatar. Os que são condenados não partem com gritos, mas com resignação. Suas vidas terminam suspensas em cordas, sem explicações, sem apelação. O cadafalso se torna um altar onde a justiça é sacrificada em nome da pureza. As execuções são rápidas, silenciosas, como se a cidade quisesse apagar rapidamente as marcas de sua loucura. O vilarejo por fora parece calmo. As casas de madeira continuam de pé, as plantações crescem, o gado pasta nos campos. Mas dentro das casas, o silêncio pesa. As famílias se reúnem em torno da lareira, mas as conversas são sussurradas. As risadas são raras. Os olhares são desconfiados. A paranoia não ruge, ela se arrasta. Ela se infiltra nos cantos, nas sombras, nos sonhos. Ela transforma vizinhos em inimigos, amigos em traidores. Ela sussurra nas noites frias de Nova Inglaterra, prometendo segurança em troca de mais acusações, mais condenações. E assim, mais de 200 pessoas foram acusadas, mais de 20 executadas. Números frios que não capturam o horror, o desespero, a injustiça. Cada vida perdida é uma ferida na alma de Salem. Cada família destruída é um testemunho da loucura que se apoderou da cidade. Tudo em nome da pureza. Uma pureza imaginária, uma santidade ilusória que exige sacrifícios humanos. A caça às bruxas de Salem se torna um símbolo do que acontece quando o medo supera a razão, quando a superstição vence a compaixão. As acusações começam com as mais vulneráveis. Tituba, uma escrava de Barbados. Sarah Gitt, uma mendiga. Sarah Osborne, uma idosa enferma. Elas são os alvos fáceis, os bodes expiatórios perfeitos para uma sociedade em busca de culpados, mas a fome por justiça não para por aí. Logo, ninguém está a salvo. Rebecca Nurse, uma senhora respeitada e piedosa, é arrastada para o tribunal. John Proctor, um fazendeiro honesto, se vê preso nas teias da acusação. Até mesmo crianças são apontadas como bruxas. O pânico se espalha como fogo em palha seca. As acusações voam de boca em boca, caça em caça. Cada novo nome mencionado no tribunal é uma fagulha que ameaça incendiar toda a comunidade. As provas inexistentes, ou pior, baseadas em evidências espectrais. Testemunhos de pessoas que afirmam ter visto o espírito do acusado praticando bruxaria. Como se defender contra um fantasma? Como provar que seu espírito não vagou pela noite, causando malefícios? O tribunal se torna um circo macabro. As meninas que iniciaram as acusações agora são tratadas como oráculos. Seus gritos, convulsões e visões são aceitos como provas irrefutáveis. A histeria coletiva se alimenta de cada nova performance. E os condenados, presos em celas imundas, acorrentados como animais, privados de sono, de comida, de dignidade, interrogados incessantemente, pressionados a confessar crimes que não cometeram. A tortura não é física, mas mental. O isolamento, o medo, a incerteza são armas poderosas. As famílias dos acusados imploram por misericórdia. Petições são escritas, testemunhos de boa conduta são apresentados, mas a sede de sangue da multidão não pode ser saciada com palavras. Todo novo enforcamento loucura aumenta. O governador Phipps, inicialmente cético, é arrastado pela corrente da histeria. Ele estabelece um tribunal especial para julgar os casos de bruxaria. Os juízes liderados por William Stoughton são homens respeitados, educados, mas até eles sucumbem à loucura coletiva. As execuções acontecem na Colina da Forca, um lugar que deveria ser bucólico, com vista para os campos e florestas de Salem, se torna um cenário de pesadelos. As árvores, antes testemunhas silenciosas da beleza da natureza, agora carregam o peso dos corpos dos condenados. E o que dizer das famílias dos executados? Suas propriedades são confiscadas. Seus nomes, manchados para sempre. Filhos ficam sem pais, esposas sem maridos, pais sem filhos. O tecido social de Salem é rasgado, talvez irreparavelmente. A igreja, que deveria ser um refúgio de compaixão e perdão, se torna cúmplice da perseguição. Pastores usam seus púlpitos para alimentar o medo. As escrituras são distorcidas para justificar a caça às bruxas. A fé, que deveria unir a comunidade, se torna uma arma de divisão. Os povos nas florestas ao redor de Salem, os nativos americanos observam com espanto a loucura dos colonos. Para eles, a natureza é sagrada, os espíritos são parte do mundo. A ideia de bruxas como agentes do mal é incompreensível. Mas eles sabem que não podem interferir, pois também são vistos com desconfiança pelos puritanos. O inverno se aproxima, trazendo consigo um frio que parece penetrar até os ossos. As colheitas são negligenciadas,
os animais mal cuidados. A obsessão com a caça às bruxas ameaça a própria sobrevivência da comunidade. Mas ninguém parece notar, cegos pela paranoia. E então, lentamente, quase imperceptivelmente, a maré começa a mudar. Vozes de razão, antes sufocadas pelo clamor da multidão, começam a se fazer ouvir. Dúvidas surgem, questionamentos são levantados. A semente da dúvida, uma vez plantada, começa a crescer, mas para muitos é tarde demais. As vidas perdidas não podem ser recuperadas. As famílias destruídas não podem ser reconstruídas. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de restaurar. Salem carregará as cicatrizes desse período por gerações. O mistério das bruxas de Salem não é sobre magia ou feitiçaria. É sobre o poder do medo, a fragilidade da justiça, a facilidade com que uma comunidade pode se voltar contra si mesma. É um aviso ecoando através dos séculos sobre os perigos da intolerância e da histeria coletiva. E assim as sombras da noite caem sobre Salem. O silêncio que se segue não é de paz, mas de exaustão, de vergonha, de arrependimento. As bruxas de Salem nunca existiram, mas o horror que sua caça provocou é real demais, deixando marcas que o tempo não pode apagar. Séculos se passaram, e ainda assim, a névoa que envolve os eventos de Salem permanece densa e impenetrável. Incansáveis historiadores, cientistas e estudiosos debruçaram-se sobre os registros, buscando respostas para o inexplicável. Seria possível que uma histeria coletiva tivesse tomado conta daquela pequena comunidade puritana, ou talvez um fungo alucinógeno, escondido no pão de centeio, fosse o verdadeiro culpado? Quem sabe por trás do zelo religioso escondiam-se antigas rivalidades e vinganças pessoais? A verdade talvez seja uma mistura complexa de todos esses fatores. Ou quem sabe, nenhum deles. O mistério persiste, desafiando explicações simples e confortáveis. O que não podemos negar, no entanto, é o impacto devastador que esses eventos tiveram. Uma comunidade que se orgulhava de sua fé inabalável e seus valores rígidos, acabou por se autodestruir, consumida pelo medo e pela desconfiança. Salem hoje carrega o peso desse passado sombrio. Transformou-se em um símbolo, um ponto turístico que atrai curiosos de todo o mundo. Para muitos é apenas mais um capítulo da história americana, um conto de advertência sobre os perigos do fanatismo. Mas para aqueles que se dispõem a olhar mais de perto, a ouvir com atenção, Salem oferece muito mais. É um espelho que reflete não apenas o passado, mas também o presente e possivelmente o futuro. Naquelas ruas antigas, entre as casas de madeira que resistiram ao tempo, ecoam lições que transcendem séculos. Salem nos mostra com dolorosa clareza como o medo pode se disfarçar de virtude, como pode corromper até mesmo as intenções mais nobres. Vemos através desse prisma histórico como a busca pela ordem e pela pureza pode se transformar em uma força destrutiva. Se disfarçando em nome da fé, da tradição e da moral, vozes foram silenciadas. Vidas foram destruídas, e uma comunidade inteira mergulhou em um pesadelo do qual jamais se recuperou completamente. As supostas bruxas de Salem, se de fato existiram, não deixaram para trás grimórios ou poções mágicas. O que elas nos legaram foi algo muito mais poderoso e duradouro. Perguntas. Perguntas que desafiam nossa compreensão, que nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos e para as estruturas sociais que construímos. Essas perguntas, como fantasmas inquietos, continuam a sussurrar em nossos ouvidos. Elas nos perguntam: até que ponto estamos dispostos a ir para manter a ordem? Quão facilmente podemos ser levados pelo medo do desconhecido, do diferente? Quando olhamos para Salem, não estamos apenas olhando para um evento isolado no passado. Estamos vendo um reflexo distorcido, mais claro, de nossas próprias sociedades. As mesmas forças que levaram àquela tragédia, medo, preconceito, desejo de controle, ainda estão presentes em nosso mundo. A caça às bruxas de Salem pode ter terminado há séculos, mas suas lições permanecem dolorosamente atuais. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde a busca por bodes expiatórios muitas vezes substitui o diálogo e a compreensão, as vozes de Salem ecoam com uma clareza assustadora. Quantas vezes, em nome da segurança ou da moral, silenciamos aqueles que pensam diferente de nós? Quantas vezes permitimos que o medo nos cegue para a humanidade do outro? Salem nos lembra que a linha entre justiça e perseguição pode ser perigosamente tênue, que mesmo as comunidades mais unidas podem ser dilaceradas quando o medo e a suspeita tomam o lugar da compaixão e da razão. As bruxas de Salem, aquelas mulheres e homens acusados de pactos com o diabo, tornaram-se símbolos de algo muito maior do que eles próprios poderiam ter imaginado. Suas histórias trágicas e injustas servem como um alerta perpétuo sobre os perigos do pensamento de grupo, da histeria coletiva e da perseguição aos marginalizados.
Hoje, quando visitamos Salem, não estamos apenas caminhando por ruas históricas ou visitando museus, estamos adentrando um espaço de reflexão, um lugar onde o passado e o presente se encontram de maneiras surpreendentes e por vezes perturbadoras. As casas antigas, os monumentos solenes, as lojas de souvenirs que brincam com a ideia de bruxaria, tudo isso faz parte de uma narrativa complexa, uma narrativa que nos convida a questionar não apenas o que aconteceu há séculos, mas também o que está acontecendo agora, em nossas próprias comunidades. Quando ouvimos as histórias das acusadas, quando lemos os registros dos julgamentos, não podemos deixar de nos perguntar: quem são as bruxas de hoje? Quem são aqueles que em nossa sociedade são marginalizados, acusados, silenciados, em nome de uma suposta ordem ou moralidade? O mistério das bruxas de Salem, portanto, não é apenas um enigma histórico a ser resolvido. É um chamado à vigilância constante, um lembrete de que devemos sempre questionar nossas certezas, especialmente quando essas certezas nos levam a julgar e condenar os outros. As perguntas que Salem nos deixou continuam a ressoar, séculos depois. Elas nos perguntam sobre a natureza da justiça, sobre os limites do poder, sobre a fragilidade das comunidades humanas. E, talvez mais importante, elas nos perguntam sobre nós mesmos. Que papel desempenharíamos se estivéssemos lá, naquela pequena vila puritana? Seríamos capazes de resistir à histeria coletiva? Teríamos a coragem de defender os acusados, mesmo sob o risco de sermos nós mesmos apontados como hereges ou bruxos? Essas não são perguntas fáceis de responder, mas são perguntas que devemos continuar fazendo, não apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro que estamos construindo. As bruxas de Salem, aquelas figuras misteriosas e trágicas do passado, continuam a nos desafiar. Seus fantasmas não assombram apenas as ruas de uma pequena cidade em Massachusetts. Eles habitam nossa consciência coletiva, lembrando-nos constantemente dos perigos do fanatismo, da intolerância e do medo irracional. E assim, enquanto a névoa do tempo continua a envolver os eventos de Salem em mistério, as lições que podemos extrair deles permanecem claras e urgentes. São lições sobre compaixão, sobre a importância do pensamento crítico, sobre a necessidade de proteger os vulneráveis e de questionar a autoridade quando ela se torna opressiva. O sussurro das bruxas de Salem, portanto, não é um eco distante do passado. É uma voz que fala diretamente ao nosso presente, desafiando-nos a sermos melhores, mais justos, mais humanos. É um lembrete de que a história, por mais distante que pareça, tem o poder de iluminar nosso caminho para o futuro. E assim, enquanto caminhamos pelas ruas de Salem, ou simplesmente refletimos sobre sua história, somos convidados a ouvir não apenas os ecos do passado, mas também as vozes do presente que clamam por justiça, por compreensão, por um mundo onde o medo não dite nossas ações. O mistério das bruxas de Salem, em sua essência, é o mistério da própria natureza humana, um mistério que continua a nos desafiar, a nos intrigar e, esperamos, a nos tornar mais sábios e compassivos. Imagine-se agora em outro lugar, não mais em cabanas de barro, mas em uma estrutura erguida com precisão e propósito. A mansão do governador se ergue imponente, um símbolo de poder e refinamento em meio à rusticidade colonial. Embora não rivalize com os grandiosos palácios europeus, sua presença é inegável, destacando-se das modestas construções ao redor com uma aura de elegância e autoridade. As paredes, robustas e bem acabadas, são feitas de pedra cuidadosamente talhada ou madeira nobre, tratada para resistir ao tempo e às intempéries. Os pisos, um espetáculo à parte, brilham sob a luz do sol, resultado de horas de dedicação dos criados que os enceram à mão, dia após dia. As janelas, generosas em tamanho, permitem que a luz natural inunde os cômodos, filtrada por cortinas de tecido fino importado diretamente da Inglaterra. Logo pela manhã, a mansão desperta em um silêncio quase reverencial. Os criados, treinados na arte da discrição, movem-se como sombras pelos corredores. Seus passos, quase inaudíveis, marcam o início de uma rotina meticulosamente orquestrada. Na cozinha, a água é posta para ferver, enquanto talheres de prata são polidos até refletirem como espelhos. O aroma suave do chá recém-preparado começa a se espalhar, anunciando o despertar dos senhores da casa. As crianças herdeiras deste mundo de privilégios não conhecem o despertar áspero das cabanas coloniais. Não há frio cortante penetrando por frestas, nem o cheiro acre de fumaça de lenha. Em vez disso, seus olhos se abrem para a suave luminosidade que se infiltra pelos vitrais coloridos, pintando o quarto com tons pastéis. O único som que perturba seu sono é o sussurro abafado de passos no corredor, criados apressados em seus afazeres matinais. A educação dessas crianças é um assunto tratado com a mais alta seriedade. Nada é deixado ao acaso quando se trata de moldar os futuros líderes da colônia. Professores, muitos deles trazidos a grande custo do velho mundo, dedicam-se a transmitir não apenas conhecimento, mas também refinamento.
As lições de latim ecoam pelos salões, misturando-se aos debates filosóficos e ao arranhar suave das penas sobre o papel, enquanto os jovens aprendem a arte da caligrafia elegante. O ritmo da casa é marcado por refeições servidas em horários precisos, uma dança cuidadosamente coreografada de pratos e talheres. A mesa, um palco para exibição de riqueza e bom gosto, é posta com esmero. Pratos de porcelana fina importados a grande custo refletem a luz das velas, enquanto os aromas tentadores dos pratos preparados por cozinheiros habilidosos enchem o ar. Não há pressa neste mundo à parte, mas também não há espaço para a ociosidade. Cada minuto do dia tem seu propósito, cada gesto sua razão de ser. Os moradores da mansão movem-se com uma graça estudada, conscientes de que até o mais simples dos atos carrega o peso da tradição e da expectativa. As salas de estar e os salões de música são testemunhas silenciosas de conversas sussurradas, negociações políticas e momentos de lazer refinado. Aqui, longe dos olhares curiosos da colônia, decisões que moldarão o futuro são tomadas entre xícaras de chá e jogos de cartas. O som suave de um cravo, trazido a grande custo da Europa, preenche o ar nas tardes preguiçosas, enquanto as damas da casa se dedicam a bordados intrincados ou à leitura de poesia. Nos jardins cuidadosamente planejados, uma mistura curiosa de plantas nativas e espécies importadas cria um oásis de tranquilidade. Caminhos de pedra serpenteiam entre canteiros floridos, levando a pequenos recantos onde bancos de pedra convidam à contemplação. Aqui, protegidos do calor tropical por sombras generosas, os habitantes da mansão podem se entregar ao luxo do ócio, sempre sob o olhar vigilante dos criados que se mantêm a uma distância respeitosa. À medida que o sol se põe, a mansão se prepara para a noite. Velas são acesas, lançando sombras dançantes nas paredes. O jantar, um evento quase cerimonial, é servido com pompa e circunstância. Conversas em voz baixa misturam-se ao tilintar dos talheres enquanto discussões sobre política, comércio e as últimas notícias da metrópole animam a refeição. Após a refeição, os homens se retiram para o escritório, onde o ar fica pesado, com o aroma de charutos importados e conhaque fino. As mulheres, por sua vez, reúnem-se no salão, dedicando-se a trabalhos manuais delicados ou à música. As crianças, já recolhidas em seus quartos, adormecem ao som distante das conversas dos adultos, sonhando com um mundo que para elas parece não ter limites. À noite, quando o silêncio finalmente cai sobre a mansão, ela parece respirar, como se aliviada do peso de sua própria importância. As passagens, antes animadas pela atividade diurna, agora estão quietas, iluminados apenas pela luz suave de lampiões. Os criados, exaustos após um dia de trabalho incessante, recolhem-se aos seus aposentos, prontos para recomeçar o ciclo no dia seguinte. No breu, a mansão do governador se destaca como um farol de civilização em meio à vastidão selvagem da colônia. Suas janelas iluminadas são como olhos vigilantes, observando um mundo que, visto de dentro de seus muros, parece distante e quase irreal. Aqui, neste microcosmo de luxo e poder, o novo mundo tenta recriar a sofisticação do velho, sempre consciente da fragilidade de sua posição. Tudo neste lugar segue uma coreografia silenciosa, onde até os gestos mais simples são carregados de intenção. Cada objeto, cada rotina, cada interação é cuidadosamente pensada para reforçar a ordem estabelecida, para lembrar a todos os moradores e visitantes da importância e do poder que emanam destes muros. A mansão do governador não é apenas uma residência, mas é um símbolo, uma declaração. Em suas salas e corredores, nas conversas sussurradas e nas decisões tomadas, o futuro da colônia é moldado. Aqui, longe das dificuldades e privações enfrentadas pelos colonos comuns, uma elite se forma e se perpetua, criando um mundo à parte, um reflexo distorcido da metrópole distante. E assim, enquanto a noite avança e a mansão adormece, ela permanece como um testemunho silencioso da complexidade do mundo colonial. Um lugar onde o refinamento europeu se choca com a realidade bruta do novo mundo, onde o poder se veste de civilidade e onde, por trás de cada gesto elegante, cada palavra polida, se escondem as engrenagens que movem o destino de uma nação em formação. O que poucos veem é a engrenagem que sustenta tudo isso. Por trás das paredes imponentes da mansão do governador, uma orquestra silenciosa de servos trabalha incansavelmente. Suas mãos hábeis lavam, limpam, costuram, acendem e apagam. São os guardiões invisíveis da ordem e da tranquilidade que reinam neste microcosmo de poder. Dia sobre dia, semana após semana, mês após mês, as mesmas tarefas são executadas com precisão meticulosa. É uma dança bem ensaiada, onde cada movimento tem um propósito. As roupas finas do governador e sua família são lavadas com sabões artesanais, preparados com esmero nas dependências da própria mansão. Os lençóis de linho são trocados com uma regularidade quase religiosa,
garantindo que os leitos estejam sempre impecáveis e convidativos. À noite, quando as sombras se alongam e o sol se despede, dezenas de velas são acesas, iluminando os corredores e salões com um brilho suave e acolhedor. É um ritual que se repete todas as noites, transformando a escuridão em luz, o frio em calor. Cada detalhe é pensado, cada gesto é calculado para criar uma atmosfera de serenidade e opulência. Neste cenário de luxo e conforto, o governador e sua esposa raramente se envolvem nas tarefas domésticas. Suas mãos, acostumadas à pena e ao papel, não conhecem o peso de uma panela ou o toque áspero de um tecido sendo costurado. O governador não se aproxima dos fogões, sua esposa não maneja agulhas. Seus dias são preenchidos com atividades mais elevadas, mais dignas de sua posição. Eles leem, devoram livros, jornais e cartas que chegam da metrópole. Mantendo-se informados sobre os acontecimentos do velho mundo, escrevem, redigem relatórios detalhados sobre o estado da colônia, correspondências oficiais e pessoais, documentos que moldarão o futuro desta terra distante, planejam, traçam estratégias, debatem políticas, imaginam um futuro próspero para a colônia sob seu comando. A mansão do governador é mais do que uma residência. É um centro de poder e influência. Suas portas se abrem regularmente para receber visitas ilustres. Diplomatas chegam trazendo notícias e propostas de alianças. Líderes religiosos buscam apoio e oferecem conselhos espirituais. Comerciantes da metrópole apresentam oportunidades de negócios e discutem as últimas tendências do mercado global. Nesses encontros, as conversas fluem como rios caudalosos, abordando temas de grande importância. A política é dissecada em todas as suas nuances, desde as intrigas da corte até as alianças entre as potências europeias. Os impostos são debatidos com fervor, buscando-se um equilíbrio entre as necessidades da colônia e as demandas da coroa. Tratados comerciais são analisados minuciosamente, cada cláusula pesada em uma balança invisível de vantagens e desvantagens. Rumores sobre as outras colônias circulam como moeda corrente. Notícias de revoltas, descobertas de riquezas ou mudanças de governantes são absorvidas com avidez. Cada informação é uma peça em um grande quebra-cabeça geopolítico, onde o governador busca posicionar sua colônia da maneira mais vantajosa possível. Os diálogos, embora longas e profundas, são conduzidas com uma formalidade quase palpável. É como se uma parede invisível separasse os interlocutores, mantendo-os a uma distância respeitosa, mesmo quando discutem os assuntos mais íntimos ou controversos. As palavras são escolhidas com cuidado, os gestos são medidos, as expressões faciais são controladas. É um jogo sutil de poder e diplomacia, onde cada movimento pode ter consequências de longo alcance. Enquanto essas discussões sofisticadas ocorrem nos salões da mansão, a realidade além de seus muros é drasticamente diferente. Nas vilas próximas, o povo comum luta diariamente contra a terra e os elementos. Suas mãos calejadas trabalham incansavelmente para arrancar da terra o sustento. O suor escorre por rostos queimados de sol, enquanto eles plantam, colhem e repetem o ciclo eterno da agricultura. Para esses trabalhadores, as preocupações são mais imediatas e tangíveis. A próxima refeição, a saúde da família, a ameaça constante de pragas ou secas. Seus horizontes são limitados pela necessidade de sobrevivência, suas aspirações moldadas pela dura realidade da vida colonial. Em contrapartida, nos aposentos luxuosos da mansão do governador, as mentes se ocupam com questões mais abstratas e de longo prazo. Aqui debate-se como organizar o comércio da colônia, como maximizar os lucros, como expandir a influência e o controle sobre o território. São discussões que moldarão o futuro não apenas desta terra, mas potencialmente de todo o império. A disparidade entre esses dois mundos é gritante. De um lado, a luta diária pela sobrevivência. Do outro, o planejamento estratégico do futuro. É uma divisão que reflete as profundas desigualdades da sociedade colonial. Um abismo entre governantes e governados que só tende a se aprofundar com o passar do tempo. Na mansão do governador, a fartura é evidente em cada detalhe. As mesas estão sempre repletas de iguarias, os armários cheios de roupas finas, as paredes adornadas com obras de arte. É um oásis de abundância em meio a um deserto de escassez. Mas essa fartura não vem sem um preço. A atenção é uma presença constante, um convidado invisível em cada reunião, em cada refeição. O poder, mesmo quando cercado de conforto e luxo, nunca é completamente tranquilo. O governador e sua esposa estão constantemente conscientes do peso de suas responsabilidades, da fragilidade de sua posição. Cada decisão tomada pode ter repercussões enormes. Um erro de julgamento pode custar não apenas sua posição, mas potencialmente o futuro da colônia. As alianças são instáveis. As lealdades são fluidas. Amigos de hoje podem se tornar inimigos amanhã, e vice-versa. É um jogo de xadrez em escala continental, onde as peças são vidas humanas e recursos naturais. À noite, quando as velas são apagadas e o silêncio envolve a mansão,
o governador e sua esposa se recolhem aos seus aposentos. Mas mesmo em seus momentos mais íntimos, o peso do poder não os abandona. Seus sonhos são povoados por visões de revoltas, invasões, catástrofes naturais. O conforto de seus leitos luxuosos é perturbado pela consciência de que, a qualquer momento, tudo pode mudar. Assim, a vida na mansão do governador segue seu curso. Um microcosmo de poder e privilégio em meio a um mundo novo e desafiador. É um equilíbrio delicado entre ordem e caos, entre abundância e escassez, entre poder e responsabilidade. Um mundo dentro de outro mundo onde as decisões tomadas ecoarão por gerações, moldando o destino de uma nação ainda em formação. Na periferia da cidade colonial, famílias se amontoam em casebres precários, dormem em esteiras rústicas, carregam lenha nas costas e rezam fervorosamente contra o frio que penetra pelas frestas das paredes. A vida é dura, marcada pelo trabalho árduo e pela luta diária pela sobrevivência. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, ergue-se imponente a mansão do governador. Um mundo à parte, onde o tempo parece fluir de maneira diferente. Relógios de pêndulo marcam as horas com precisão milimétrica e pequenos sinos tocam discretamente, anunciando os momentos exatos para cada atividade do dia. O café da manhã, o estudo, o almoço, o repouso, tudo segue uma rotina meticulosamente planejada. É o mesmo mundo, a mesma colônia, mas vivido em ritmos completamente distintos. De um lado, a urgência da sobrevivência. Do outro, o luxo do tempo controlado e da vida regrada. Nas ruas empoeiradas da cidade, crianças descalças correm atrás de galinhas e ajudam os pais nas tarefas domésticas. Aprendem desde cedo a plantar, a cuidar dos animais, a costurar roupas remendadas. São lições práticas, transmitidas de geração em geração, essenciais para a manutenção da vida simples que levam. Já nos salões da mansão do governador, as crianças da elite colonial recebem uma educação completamente diferente. Não aprendem a plantar, mas sim as regras da retórica e da oratória. Estudam latim, filosofia e literatura clássica. Seus dedos delicados não tocam agulhas de costura, mas sim as teclas de pianos importados. Enquanto os filhos dos trabalhadores se exercitam carregando baldes d'água, os jovens aristocratas praticam os passos graciosos da dança de salão. São preparados não para o trabalho braçal, mas para comandar, para ocupar os cargos mais altos da administração colonial. O contraste se estende até mesmo aos momentos de silêncio. Nas ruas da cidade, o silêncio é pesado, carregado de cansaço e submissão. É o silêncio de quem não tem voz, de quem aceita seu destino sem questionar. Na mansão do governador, porém, o silêncio tem outra natureza. É um silêncio contemplativo, repleto de reflexão e introspecção. Os moradores se recolhem em bibliotecas suntuosas, mergulham em leituras filosóficas, meditam sobre os rumos do império. É o silêncio de quem se considera portador de uma missão civilizatória. Esse abismo entre as duas realidades não era fruto do acaso. Era uma estrutura cuidadosamente construída e mantida. As elites coloniais se viam como agentes da civilização em terras selvagens. Consideravam-se superiores não apenas em riqueza material, mas em cultura, conhecimento e moral. Para eles, o resto da população indígena, escravos africanos, mestiços e colonos pobres era visto como massa bruta a ser moldada. Ou, nos casos em que a civilização não penetrasse, como elementos descartáveis, obstáculos ao progresso da colônia, essa visão se refletia em todos os aspectos da vida colonial. Na arquitetura, com as imponentes construções europeias, contrastando com as moradias simples da população. Na educação, com escolas e universidades voltadas apenas para os filhos da elite. Nas leis, que garantiam privilégios aos homens bons e mantinham o resto da população sob rígido controle. A própria noção de tempo era um elemento dessa estrutura de poder. Enquanto a vida da maioria era regida pelos ciclos naturais, o nascer e o pôr do sol, as estações do ano, a elite se guiava por relógios precisos e calendários detalhados. O controle do tempo era uma forma de controle social. No entanto, mesmo na mansão do governador, isolada em seu luxo e refinamento, o tempo parecia às vezes se arrastar. O tic-tac dos relógios era abafado por grossos tapetes persas, criando uma atmosfera de languidez. As horas pareciam se esticar, especialmente nas tardes quentes de verão. A luz tremulante das velas criava sombras dançantes nas paredes, dando aos salões um ar quase onírico. Os moradores se moviam como em câmera lenta, seus gestos estudados e graciosos parecendo flutuar no ar perfumado. À noite, quando as atividades cessavam e o silêncio se tornava mais profundo, algo curioso acontecia, tanto na mansão quanto nos casebres da cidade. Todos adormeciam embalados pelo mesmo som, o suave sussurro do vento entre as árvores. Era um lembrete sutil, quase imperceptível, de que apesar de todas as diferenças, de todos os abismos sociais e culturais,
ainda havia algo que unia a todos. A natureza, com sua presença constante e indiferente às construções humanas, não fazia distinção entre ricos e pobres. O vento que balançava as folhas das árvores nos jardins bem cuidados da mansão era o mesmo que soprava entre as palhoças da periferia. Era um sopro de igualdade em um mundo marcado pela desigualdade, um sussurro de união em uma sociedade profundamente dividida. Mas essa união era tênue e facilmente esquecida com o raiar do dia. Quando o sol nascia, cada grupo voltava à sua rotina, a seus papéis bem definidos na estrutura colonial. Os trabalhadores saíam para mais um dia de labuta, enquanto na mansão do governador, os sinos voltavam a tocar, marcando o ritmo controlado da vida aristocrática. As crianças da elite retornavam a seus estudos refinados, aprendendo sobre um mundo muito além das fronteiras da colônia. Sonhavam com viagens à Europa, com bailes na corte, com futuras posições de poder. Enquanto isso, as crianças das famílias pobres continuavam sua educação prática, aprendendo as habilidades necessárias para sobreviver em um mundo que lhes oferecia poucas oportunidades. O contraste entre esses dois mundos era tão marcante que às vezes parecia que habitavam planetas diferentes. No entanto, estavam separados apenas por algumas ruas, por alguns muros altos. A proximidade física tornava a distância social ainda mais chocante. Essa realidade dual da colônia era um microcosmo do império como um todo. Em cada território conquistado, em cada nova fronteira, repetia-se o mesmo padrão, uma pequena elite vivendo em luxo, cercada por uma massa de trabalhadores e nativos, vivendo em condições precárias. Era um sistema que se sustentava através de uma complexa rede de leis, tradições e crenças. A ideia de uma hierarquia natural, de uma missão civilizatória, era repetida em sermões nas igrejas, em editos reais, em conversas de salão. Era uma narrativa que justificava privilégios e silenciava questionamentos. No entanto, mesmo nesse sistema aparentemente sólido e imutável, havia pequenas fissuras. Nas sombras da noite, quando o vento sussurrava entre as árvores, sonhos de mudança começavam a germinar. Eram brotos frágeis, mas estavam sempre ali, e um dia poderiam crescer e abalar as estruturas do poder colonial. Por ora, porém, a mansão do governador continuava a ser o centro do poder, o símbolo máximo da ordem colonial. Seus relógios continuavam a marcar o tempo com precisão. Seus sinos continuavam a tocar, regulando a vida de seus habitantes privilegiados. E lá fora, nas ruas da cidade e nos campos ao redor, a vida seguia seu curso. Famílias continuavam a dormir em esteiras, a carregar lenha, a rezar contra o frio. Dois mundos coexistindo, tão próximos e tão distantes, unidos apenas pelo vento noturno e pela certeza de que, de uma forma ou de outra, o tempo continuaria a passar para todos. Agora tudo está em silêncio. Você caminhou por campos frios, por trilhas apagadas, por vilas de madeira e por mansões isoladas. A jornada foi longa, repleta de descobertas e reflexões sobre um passado que, embora distante, ainda ecoa em nossos dias. Viu o mundo pelos olhos de uma criança que nunca teve tempo para sonhar. Sentiu o peso da incerteza na colônia de Roanoke. Escutou sussurros em Salem e repousou, por fim, entre cortinas e relógios da elite colonial. Cada passo dessa jornada revelou uma faceta diferente da América do passado. Uma América que não era feita de glória, mas de resistência. A história que você testemunhou não era aquela dos livros escolares, cheia de heróis e grandes feitos. Era a história do cotidiano, das lutas diárias, das pequenas vitórias e das incontáveis derrotas. Era a história de gente comum que acordava antes do sol nascer, que enfrentava o frio cortante dos invernos e o calor sufocante dos verões, de gente que carregava o mundo nos ombros pequenos, que muitas vezes desaparecia da história, sem deixar nome. Eram os agricultores que aravam a terra com as próprias mãos, as mulheres que cuidavam das casas e das crianças em condições precárias, os artesãos que criavam ferramentas essenciais para a sobrevivência da comunidade, e mesmo assim cada uma delas, criança ou adulto, colono ou nativo, servo ou governador, viveu sob o mesmo céu que hoje cobre você. Respiraram o mesmo ar, sentiram a mesma chuva em seus rostos, olharam para as mesmas estrelas à noite. A distância temporal que nos separa deles é vasta, mas a experiência humana que compartilhamos é surpreendentemente similar. O tempo passou por todos, e o que restou foram ecos de vozes há muito silenciadas, de passos que não mais tocam o solo, de sonhos que se dissiparam com o amanhecer de cada novo dia. Mas esses ecos, por mais tênues que sejam, ainda ressoam através dos séculos, chegando até nós como sussurros do passado. Ecos que, quando escutados com calma, revelam o ritmo profundo de uma vida antiga, lenta, austera, mas real, uma vida marcada pela simplicidade e pela conexão direta com a natureza, pelos laços comunitários fortes e pela fé inabalável em um futuro melhor, mesmo diante das adversidades mais terríveis.
enquanto você fecha os olhos. Imagine esses mundos distantes adormecendo junto com você. Visualize as pequenas vilas coloniais, com suas casas de madeira e seus telhados de palha, mergulhando na escuridão da noite. Sinta o silêncio que se instala sobre as florestas densas, interrompido apenas pelo ocasional pio de uma coruja ou o farfalhar das folhas ao vento, o ranger da madeira sob os pés descalços, o farfalhar da floresta sobre a colônia vazia, o murmúrio das orações em Salem e o tilintar delicado de porcelanas ao longe. Cada um desses sons carrega consigo uma história, uma vida, um pedaço da América que foi e que, de certa forma, ainda é. O ranger da madeira nos lembra das casas simples, construídas com as próprias mãos dos colonos, onde famílias inteiras se amontoavam em busca de calor e segurança. O farfalhar da floresta evoca os mistérios e perigos que cercavam as primeiras colônias, a vastidão inexplorada que tanto atraía quanto aterrorizava os recém-chegados. O murmúrio das orações em Salem nos transporta para um tempo de medo e superstição, onde a linha entre fé e fanatismo era tênue e perigosa. E o tilintar das porcelanas nos salões da elite colonial nos faz lembrar que, mesmo naqueles tempos difíceis, havia quem vivesse em relativo conforto, embora à custa do trabalho árduo de muitos outros. Tudo isso agora repousa. As vozes se calaram, os passos cessaram, as preces foram respondidas ou esquecidas. O passado, com toda a sua complexidade e contradições, adormeceu. E você que caminhou por essas memórias, que respirou o ar denso da história, também pode repousar. E você também pode repousar. Deixe que o peso dessas descobertas, dessas reflexões sobre o passado se dissipe lentamente. Permita que a quietude da noite envolva não apenas o seu corpo, mas também a sua mente, acalmando os pensamentos e preparando-o para um sono tranquilo e restaurador. Porque o passado, apesar de áspero, está quieto agora. As lutas, os medos, as esperanças e as desilusões daqueles que vieram antes de nós já não mais os afligem. O tempo suavizou as arestas da história, transformando o tumulto em um silêncio respeitoso. Você o visitou, com respeito, com curiosidade, e, não como um mero observador, mas como alguém que busca compreender, que se permite sentir o peso e a leveza dos dias que se foram. Você caminhou pelos campos da história com os olhos abertos e o coração receptivo, absorvendo as lições que o passado tem a oferecer. Agora deixe que o sono tome o seu lugar lentamente, como a névoa se espalhando sobre os campos de milho ao entardecer. Imagine essa névoa suave envolvendo sua mente, dissolvendo as preocupações do dia e as reflexões sobre o passado. Deixe que ela suavize os contornos da realidade, preparando-o para entrar no mundo dos sonhos. Boa noite. E que os sussurros da história o embalem até o amanhecer. Que o seu sono seja profundo e tranquilo, embalado pelos ecos gentis de um tempo que já se foi, mas que ainda vive em cada um de nós. Que você desperte renovado, carregando consigo a sabedoria e a força daqueles que vieram antes, prontos para enfrentar os desafios do presente com a mesma coragem e determinação que nossos antepassados demonstraram. Enquanto você adormece, lembre-se de que cada geração é uma ponte entre o passado e o futuro. Você carrega em si os sonhos e as lutas daqueles que o precederam, assim como as sementes das esperanças e realizações que virão. Que esse conhecimento o fortaleça e o inspire a viver cada dia com propósito e gratidão. O silêncio que agora o envolve é o mesmo silêncio que veio antes do nosso tempo. É um silêncio cheio de histórias, de vidas vividas com intensidade, de momentos de alegria e de dor. É um silêncio que nos conecta com todas as gerações que vieram antes e que virão depois. Neste momento de quietude, permita-se sentir essa conexão profunda com o fluxo da história. Você é parte de algo maior, de uma narrativa que começou muito antes de seu nascimento e que continuará muito depois que você partir. Essa consciência pode trazer conforto e significado mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. À medida que o sono se aproxima, visualize-se como um elo nessa grande corrente do tempo. Imagine-se recebendo a tocha da história das mãos daqueles colonos corajosos, daquelas crianças resilientes, daqueles nativos sábios. E veja-se passando essa tocha adiante, para as gerações futuras, carregada com suas próprias experiências, aprendizados e esperanças. Que seu sono seja profundo e reparador, embalado pelos ecos suaves de um passado que, embora distante, ainda vive em cada batida de seu coração. E que você desperte renovado, pronto para escrever seu próprio capítulo na grande história da humanidade. Boa noite. E que os sonhos o levem a novos mundos tão ricos e fascinantes quanto aqueles que você explorou em sua jornada pelo passado. Descanse em paz sabendo que você faz parte de uma história maior. Uma história de resistência, de esperança e de constante evolução.